Bom, nos últimos dias tem crescido o número de pessoas que se dizem ateias e tem se levantado contra o cristianismo com discursos cada vez mais agressivos, com perguntas provocativas e acusações sérias. Só que muitos deles não estão buscando por respostas, eles estão buscando motivos para descredibilizar a fé cristã. Uma das perguntas que mais aparece nesses vídeos por aí é: se Deus é bom, por que ele precisa de sacrifício de sangue para perdoar pecados? E essa pergunta parece lógica, mas parte de uma visão incompleta sobre quem é Deus. E a Bíblia revela pelo menos 3 tributos fundamentais de Deus que precisam ser considerados juntos. O primeiro é: Deus é santo. O segundo: Deus é justo. E o terceiro: Deus é amor. E esses 3 tributos não competem entre si, eles se completam, e ignorar qualquer um deles leva a uma visão distorcida sobre Deus. Mas vamos por parte. Primeiro, Deus é santo. Isso significa que ele é totalmente separado do mal, puro e perfeito. O pecado não pode coexistir com a santidade de Deus, não porque ele seja intolerante, mas é porque o mal simplesmente não sobrevive diante dele. É como as trevas diante da luz, não tem como permanecer. Mas vamos lá para o segundo: Deus é justo também. E a justiça exige punição. Se alguém comete um crime, a justiça não pode simplesmente deixar para lá. O juiz que faz vista grossa para o mal não é bom, ele é corrupto. Se Deus é verdadeiramente justo, o pecado precisa ser julgado. Mas aí entra o terceiro tributo de Deus: Deus é amor. E o amor de Deus deseja salvar. Ele não quer que ninguém se perca. Só que ele não pode negar a sua santidade nem a sua justiça para que isso aconteça. Então, o que Deus fez? Ele uniu os 3 tributos na cruz. Na cruz, a santidade de Deus mostra que o pecado é algo sério. A justiça de Deus exige o pagamento. E esse pagamento foi feito. E o amor de Deus se entrega em nosso lugar, para que a punição não caia sobre nós, mas sobre ele. E Jesus é Deus se sacrificando por nós, o justo pagando o preço pelos injustos. E tem gente que pergunta: mas por que Deus não simplesmente perdoa como se nada tivesse acontecido? Porque isso não seria justo e também não seria santo, seria uma contradição do próprio caráter de Deus. Aí outros dizem: mas Jesus não precisava sofrer, Deus podia só decidir salvar e pronto. Se fosse assim, Deus estaria negando a si mesmo, deixando a sua justiça de lado. Mas ele não fez isso, ele pagou o preço. E a cruz é o único lugar onde os 3 tributos de Deus se encontram sem conflito. Ali Deus não deixou de ser santo, não deixou de ser justo e mostrou o seu infinito amor por nós. A pergunta certa não é por que Deus exige sangue, mas sim por que Deus escolheria derramar o seu próprio sangue por mim.